Era uma tarde qualquer de quinta-feira, quando Zé Felipe saiu do estúdio, exausto, mas satisfeito com as gravações do dia. Ainda na porta, pegou o celular e viu uma chamada perdida. Estranhou. Era de um número conhecido, mas inesperado. Logo em seguida, o telefone tocou de novo. Atendeu sem pensar muito. Alô? Do outro lado, a voz inconfundível. Ô Zé, aqui é o Bolsonaro. Tudo certo por aí, meu garoto? Zé demorou um segundo para reagir. Oi, presidente. Tudo bem, sim, que surpresa. Bolsonaro riu do outro lado da linha. Rapaz, estava lembrando de você esses dias. Vi um vídeo seu com as meninas e pensei, esse moleque é bom pai, bom de coração. Resolvi ligar para saber como você tá. Zé Felipe se ajeitou no banco, surpreso com a ligação informal. Poxa, obrigado. Tô na correria de sempre, gravando, cuidando da família. A Maria Alice e a Maria Flor não param quietas. E a Virgínia tá fazendo milagre com a rotina aqui em casa. Bolsonaro deu uma risada curta. Criança pequena é fogo mesmo. Aqui em casa também era assim. O Renan, o Carlos. Imagina só. Eles riram juntos por um instante. E você, presidente? Como andam as coisas? Bolsonaro respondeu com seu tom direto. Sempre agitado, né? Mas a gente segue firme. Só que, sinceramente, às vezes bate saudade dos tempos mais simples. Família, almoço de domingo, essas coisas. Foi pensando nisso que me veio uma ideia meio maluca. Zé ficou curioso. Diz aí, já pensou na gente fazer alguma coisa, juntos? Um projeto que fale de família, de raiz, de Brasil de verdade. Eu vejo que você tem esse espírito, essa ligação com o povo. Já passou pela sua cabeça compor algo nesse sentido? Zé Felipe abriu um sorriso meio incrédulo. O senhor está falando sério? Gravar algo juntos? Claro que sim, respondeu Bolsonaro com convicção. Não estou falando de política nem de discurso. Estou falando de sentimento, de valores. Família é uma coisa que nos conecta, Zé. E você tem mostrado isso no que canta, no que vive. Zé ficou pensativo. Presidente, essa ideia é diferente. Mas tem força, viu? A música tem esse poder. E a gente está precisando de mensagem boa por aí. Exatamente, meu jovem. A gente conversa mais disso, mas só queria plantar a semente. Tá plantada. Obrigado pela ligação. Mande um abraço para Michele e para toda a família. Pode deixar. Um abraço, Zé. E cuida bem das tuas meninas. Elas são tua base. A chamada terminou ali, mas a conversa continuou ecoando na cabeça de Zé Felipe. Uma ligação que parecia improvável, mas que havia deixado um impacto real. Contudo, alguns dias depois, tudo mudou. Era segunda-feira, bem cedo. O sol ainda nem tinha iluminado direito a janela da cozinha. Zé estava tomando café, com os olhos meio perdidos, quando o telefone tocou de novo. No visor, o nome Bolsonaro. Ele estranhou a hora, mas atendeu. Zé, tudo certo? Você está com tempo para conversar? A voz dessa vez estava mais sóbria, mais cuidadosa. Claro, presidente. Fala comigo. Bolsonaro deu um suspiro antes de continuar. Olha, eu te liguei hoje porque fiquei sabendo de algo e queria ouvir de você. É verdade que você e a Virgínia se separaram? Zé fechou os olhos por um instante, como se tentasse afastar a realidade. É verdade, a gente tentou muito, mas chegou num ponto em que não dava mais. E agora é oficial. Do outro lado, Bolsonaro ficou em silêncio por alguns segundos. Eu sinto muito, Zé, de verdade. Sei que essas coisas doem pra caramba. Ainda mais quando tem criança envolvida. Tá sendo mais difícil do que eu imaginava. As meninas ficaram com ela. Achei que era o melhor pra elas. Mas, sinceramente, presidente, tá doendo pra caramba. A casa parece vazia. E o pior é ouvir a Maria Alice perguntando por que o papai não tá mais em casa. Zé, eu sou pai. E avô, sei bem como é essa dor. Não tem como explicar para uma criança que às vezes o amor muda de forma. Mas eu vou te falar uma coisa. Você continua sendo pai. E isso ninguém te tira. Você ainda vai estar presente. Mesmo que não seja todos os dias. Zé assentiu engolindo em seco.
Obrigado, eu precisava ouvir isso. Tô meio sem direção, não sei nem se consigo cantar, compor. Parece que tudo parou. É aí que entra a arte, Zé. É aí que entra a música. É quando a dor vira letra, vira melodia, que você cura um pedaço de você e ajuda a curar outros também. Por isso te liguei. Se quiser, se sentir que tá pronto, a gente compõe juntos. Não pela política, mas pela verdade do sentimento. Zé ficou alguns segundos sem dizer nada. Depois respondeu com a voz mais firme. Talvez seja isso mesmo que eu precise. Jogar essa dor pro mundo e ver o que ela vira. Se for para fazer isso, tem que ser com sinceridade e com alguém que entenda o peso disso. Então vamos fazer. Tô com uns dias livres. Se quiser, vou até Goiânia. A gente aluga um estúdio e começa. Só nós dois e as palavras certas. Zé se emocionou. Obrigado, presidente. Não sei se muita gente entenderia, mas o senhor entendeu. Isso já vale tudo. Olha, se alguém julgar, Zé, é porque nunca precisou juntar os pedaços. E, sinceramente, você tem que viver a sua vida. E mais, tem muita gente que vai se ver na sua história. E que vai agradecer por você ter transformado isso em canção. Zé respirou fundo. Então vamos, tô pronto. Amanhã a gente começa. Naquela noite, Zé Felipe não conseguiu dormir direito. A cabeça estava cheia. Não só da dor, que ainda apertava o peito, mas também da ideia de transformar tudo aquilo em música. Era estranho imaginar Jair Bolsonaro, uma figura tão conhecida por suas posições políticas firmes, ali do outro lado, como um amigo, disposto a escutar, sem julgar, mas era isso que tinha acontecido. E aquilo fazia diferença. Na manhã seguinte, por volta das 9, Zé já estava no estúdio em Goiânia. Estava sozinho, com o violão no colo e os olhos fundos de quem passou a madrugada acordado. Quando a porta se abriu, ele viu Bolsonaro entrando com 2 cafés na mão. Trouxe reforço. A gente vai precisar, disse, entregando um copo. Zé sorriu de lado. Valeu, a noite foi longa. Eu imagino, respondeu Bolsonaro, puxando uma cadeira e se sentando ao lado do amigo. E aí conseguiu escrever alguma coisa. Tentei, mas tudo que vinha era confuso. Só consegui esse pedaço aqui. Zé pegou o violão e começou a cantar baixinho. Mais uma noite que eu não durmo. Com o celular na mão, vendo foto das minhas filhas. No lugar, que já foi meu chão. Bolsonaro ouviu em silêncio, o olhar fixo, respeitoso. Quando Zé terminou, ele apenas disse, isso aí vem do coração. E o que vem do coração bate em outros corações também. Zé respirou fundo. Tem mais um trecho, mas é pesado. Deixa sair. A música não tem que ser leve, tem que ser honesta. Zé voltou a dedilhar e soltou. Dividir o teto virou dividir o fim de semana. Segunda é saudade, e a criança não entende, porque o pai já não mora mais em casa. Bolsonaro se ajeitou, na cadeira, tocado. Zé, isso é forte, muito forte. E é verdade. Tem milhares, talvez milhões de pais vivendo isso agora. E você está falando por eles. Zé assentiu. É isso que eu estou sentindo. Ontem mesmo, a Maria Alice me perguntou por que eu chorei no telefone. Como explica isso para uma criança de 4 anos? Você não explica. Você vive. Mostra para ela com atitude, com amor. Você vai continuar sendo pai todo dia. Mesmo que fisicamente só esteja nos fins de semana. O amor é mais teimoso que a distância, respondeu Bolsonaro com a voz mais baixa, quase reflexiva. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, até Bolsonaro pegar um papel e uma caneta. E se o refrão dissesse assim, vê o que acha? Amor que virou ausência, casa que virou saudade, pai que vive no coração, mesmo longe de verdade. Zé olhou o papel. Isso aqui é real, dá para sentir. Mas posso propor algo? E se a gente colocasse no fim do refrão, pai que mora na vida das filhas só no fim de semana? Bolsonaro ergueu o olhar surpreso. É isso. A frase é dura, mas é verdadeira. Vai fazer muita gente chorar.
e muita gente entender que ainda vale a pena lutar por presença. E assim passaram o dia, entre lembranças, versos rabiscados e melodias improvisadas. O ambiente do estúdio, geralmente marcado por técnica e produção, havia se tornado um confessionário íntimo. Cada palavra escrita era uma parte do luto de Zé sendo transformada em expressão. Bolsonaro, por sua vez, mostrava uma faceta pouco vista publicamente, a de um homem que também sentia, que já tinha enfrentado ausências e saudades, e que compreendia o valor de estar, mesmo que não se esteja o tempo todo. No final da tarde, com a primeira versão da música pronta, gravaram uma demo simples. Violão, voz e silêncio entre os versos. Nada de efeitos, nada de produção. Apenas sentimento. Quando terminaram, Zé Felipe estava com os olhos marejados. Acho que a gente tem algo aqui, uma canção que não é só minha, mas de muitos. Bolsonaro apenas respondeu: essa música vai ser um abraço para muito pai por aí que nunca teve coragem de falar. Vai ajudar, vai curar e vai mostrar que sentimento não tem partido. Poucos dias depois, a música Fim de Semana é Papai foi lançada. A repercussão foi imediata. O vídeo simples com a gravação inicial viralizou. As pessoas comentavam que finalmente alguém havia traduzido em canção o que tantos pais sentiam e não conseguiam expressar. Havia dor, sim, mas também havia presença, compromisso, ternura. Em um dos shows seguintes, Zé Felipe decidiu cantar a música ao vivo pela primeira vez. Quando começou os primeiros versos, o silêncio tomou conta do lugar. O refrão foi acompanhado em coro. Havia pais chorando, com os filhos nos ombros, casais separados se emocionando juntos. Quando terminou, Zé precisou de alguns segundos antes de conseguir dizer qualquer coisa. No camarim, depois do show, ele pegou o celular e ligou. Presidente, foi surreal. Eu cantei e metade da plateia chorou comigo. Teve gente me abraçando depois e dizendo que finalmente se sentiu compreendida. Bolsonaro respondeu com simplicidade: a verdade toca, não importa de onde vem, o que importa é que ela chega onde precisa chegar. E sabe o que é mais bonito? Continuou Zé. A Maria Alice aprendeu a cantar. Ela fica dizendo, papai, que mora na vida das filhas só no fim de semana. E eu desabo por dentro, mas de um jeito bom. Eu sei que mesmo longe, eu ainda tô lá. Você tá mais perto do que nunca, Zé. Porque presença de pai vai muito além do endereço. E essa música mostrou isso. Zé ficou em silêncio por um instante, emocionado. Obrigado, de verdade, por ter me escutado, por ter vindo, por ter escrito comigo. Se você não tivesse me ligado aquele dia, eu não sei como teria atravessado isso. Foi a vida que ligou, Zé. Eu só atendi. Aquela noite ficou marcada na memória de Zé Felipe. Após desligar o telefone, ele permaneceu um tempo sozinho, no camarim, olhando para a tela do celular, onde havia uma foto das filhas. A dor ainda existia, mas era outra. Agora era uma dor que empurrava ele para frente, que dava sentido às suas decisões. Era como se, através daquela música, ele tivesse conseguido se ouvir pela primeira vez. E, ao mesmo tempo, acolher tantos outros pais que viviam na mesma realidade. Nos dias que seguiram, a repercussão da música não parava de crescer. As redes sociais estavam repletas de vídeos de pais cantando o refrão com os filhos, relatos emocionados de homens separados que agradeciam por se sentirem representados, mães que enxergavam no gesto de Zé um exemplo de maturidade e compromisso. A canção virou símbolo. Ganhou versões acústicas, virou trilha de vídeos familiares e até serviu de base para reportagens e debates sobre paternidade ativa após a separação. Zé, por sua vez, começou a encontrar um novo equilíbrio. A convivência com Virgínia, mesmo distante emocionalmente, evoluiu para uma relação de respeito e foco nas filhas. A gente não deu certo como casal, mas estamos dando certo como pais.
ele dizia sempre que alguém lhe perguntava. E isso o enchia de uma paz diferente. A culpa dava lugar à consciência de que estava fazendo o melhor que podia, com amor, responsabilidade e presença. Algumas semanas depois, ele e Bolsonaro se reencontraram, dessa vez sem pressa, sem estúdio. Foi num almoço tranquilo, na casa de um amigo comum. Sentaram-se à sombra de uma varanda, conversaram sobre a repercussão da música e, principalmente, sobre a transformação pessoal que aquele processo havia causado em ambos. Você sabe, Zé, eu já fui muito criticado por parecer duro, demais por não mostrar o lado emocional, mas ver você se abrir daquela forma me tocou. E mais do que isso, me fez lembrar de como é importante a gente cuidar do que tem dentro, disse Bolsonaro, olhando o horizonte. E eu que nunca imaginei escrever uma música com o Senhor, riu Zé. Mas aprendi que quando a dor é de verdade, ela junta mundos diferentes. É isso. No fim das contas, a gente é só gente tentando fazer o melhor. E quando você faz com o coração, o povo sente, respondeu Bolsonaro. Tem uma coisa que me marcou muito, continuou Zé. Foi aquela frase sua no estúdio, sobre o amor ser mais teimoso que a distância. Isso ficou comigo, porque é exatamente isso. Não importa se eu tô lá todo dia ou só nos fins de semana, o amor tá inteiro. Bolsonaro sorriu. E agora, qual vai ser o próximo passo? Zé ficou pensativo por um instante. Quero fazer uma música alegre, algo que celebre a superação, a vida em movimento. Já chorei bastante. Tá na hora de sorrir um pouco. Você tem esse direito, aliás, todos temos. A dor não pode ser residência, só passagem, e você já transformou a sua em algo bonito. Zé agradeceu mais uma vez. Presidente, com todo respeito, obrigado por ter me ligado aquele dia. Se não fosse aquilo, não sei como eu teria lidado com tudo isso. Sua ligação foi inesperada, mas mudou o rumo das coisas. Zé, eu vi um homem em silêncio precisando de escuta. E às vezes, tudo começa aí. A política não entra nisso. É só humanidade mesmo. E, se a minha ligação te ajudou, então já valeu a pena. Na despedida, um abraço firme selou aquela amizade improvável, construída sobre o terreno acidentado da dor, mas alicerçada na sinceridade. Zé voltou para casa com outra postura. Sentia-se mais leve, não porque tudo havia se resolvido, mas porque havia encontrado um novo sentido no meio do caos. Naquela noite, ao colocar as meninas para dormir, Maria Alice pediu: "Canta aquela do papai de fim de semana." Zé sorriu, pegou o violão e começou baixinho. Papai que mora na vida das filhas, mesmo longe, nunca se esquece. Fim de semana é pouco para tanto amor, mas é o tempo que a gente merece. As meninas ouviram com atenção, e Zé, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu em paz. A vida tinha seguido, e ele também.